Bom dia, tudo bem? Estou aqui novamente para trazer nesta manhã mais uma palavra do Bálsamo de Gileade para encontrar um lugar especial no seu coração. Nós temos falado sobre deserto desde segunda-feira, não é? E hoje eu gostaria de trazer um tema: depois do deserto encontram-se os carvalhos. Sabe, Abraão foi um especialista em desertos. Abraão passou por muitas cidades, desde que o Senhor o chamou para sair de Ur, para então encontrar com aquela terra que o Senhor almejava no seu coração, a entregar-lhe por possessão. E Abraão percorre muitos desertos em várias histórias que ele viveu na sua vida, mas sempre com uma experiência tremenda na presença de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você agora Gênesis no capítulo 13, onde nestas andanças, Abraão separa-se do seu sobrinho Ló e Deus o envia para um outro lugar. Me acompanhe. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, nós lemos Gênesis 13, dos versículos 14 ao 18. Sabe, nós começamos a aprender algumas coisas aqui, porque o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Quando o Senhor chamou Abraão para sair do meio da sua parentela, sair da sua terra, que ele lhe mostraria uma terra onde ele seria uma grande nação, ele não disse para levar ninguém. Ele chamou a Abraão e, como nós somos com o nosso marido uma só carne, certamente estava inclusa a sua esposa, tão somente a sua esposa. E aí sim, os seus empregados, os seus gados, mas ele leva consigo Ló. Veja que a primeira lição que nós aprendemos aqui é que quando nós nos separamos daquilo que não é da vontade de Deus, Deus começa a nos mostrar a sua vontade. E nós começamos a ouvir mais audivelmente a voz de Deus. E então Deus fala aqui com Abraão: levanta-te agora, e porque eu quero que você percorra toda esta terra no comprimento e na largura, porque eu te darei. Então ele toma a sua primeira providência, levanta as suas barracas, as suas tendas e muda-se para um lugar, segundo as minhas pesquisas, um tanto quanto isolado, um pouco mais distante, chamado Carvalhais de Manre. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar o tamanho dos carvalhos que ainda existem nessa região e são colossais. Na própria época em que Abraão estava ali, abrigou 318 homens debaixo das suas sombras, para você ter ideia da imensidão desses carvalhos daquela região, não é? E Manre era uma terra de muito valor, apesar dela estar isolada, né? Vamos pensar algumas coisas. Um carvalho. O carvalho, ele é o símbolo de resistência, de força, né? Quanto mais ele é agredido pelas chuvas, pelas tempestades, mais ele se fortalece, mais ele engrossa suas raízes.
não se abala, não cai, não quebra. Os seus galhos vão se tornando cada vez mais fortes, né? mais resistentes. E Deus leva Abraão para este lugar para aprender grandes lições de resistência, sim, mas de intimidade. Porque era um lugar isolado, um lugar onde realmente Abraão poderia ouvir Deus falar. Não haveria movimento de pessoas, de caravanas, né? Não havia aquele movimento da cidade portuária, de onde ele havia saído, né? Ur era uma cidade portuária, né? E Deus estaria tendo maiores condições de falar e de ser ouvido. Carvalho, símbolo de resistência. Talvez Deus esteja permitindo tantas tempestades na sua vida, mas pense que existe um propósito. Quando nós somos carvalhos plantados junto aos rios, nós, nos rios do Espírito Santo de Deus, nós nos transformamos em símbolo de resistência, para que, forjados no nosso caráter pelo Espírito Santo, possamos dar a quem necessita aquilo que as suas forças não alcançam. Bem, esse carvalho, esse lugar, né, em Manre, foi profetizado por Davi. E Davi escreve no Salmo 91, profeticamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente, descansará. Me diga se nosso Deus não é o carvalho de justiça, se as suas sombras não nos abriga debaixo desta proteção, em meio às circunstâncias em que nos encontramos cansados do deserto. Se o nosso Deus não é realmente abrigo seguro, em que podemos nos habitar, em que podemos habitar como um esconderijo, onde podemos colocar ali o nosso descanso, porque estaremos seguros, estaremos debaixo da operação desse poder do Espírito Santo de Deus. E Davi, ele escreve esse salmo de uma forma muito profética para apontar a Jesus como este carvalho de justiça, cuja sombra podemos descansar. Mas Abraão, neste tempo, nesta época, encontra este lugar isolado, sim, para que com Deus pudesse ter intimidade, para que ele pudesse meditar e vencer as tempestades da vida, ouvir a direção do Espírito Santo sobre os caminhos, as direções que ele deveria ainda percorrer. Abraão ficou ali por muito tempo. Ele viajou por muitos lugares, passou por muitos desertos antes de chegar aos carvalhos de Manre. Dali ele saiu só para Gerar, quando nasce o seu filho Isaac, o filho da promessa, e depois disso para ainda poucos outros lugares, talvez mais 2 ou 3 viagens. Mas enquanto ele esteve debaixo da sombra deste carvalho, ele pôde ouvir Deus dar direção, dar presentes, dar as bênçãos, cumprir as promessas, poder usufruir de um tempo de graça depois de ter passado por tanto deserto. Talvez você esteja hoje necessitando mudar as suas tendas de lugar, como fez Abraão. Mudar o seu comportamento, onde você possa colocar a sua cabeça em descanso, abrigar-se debaixo do carvalho de justiça. Sair, enfim, desse deserto, porque às vezes nós optamos em continuar no deserto. Veja que o próprio Abraão, quando dividiu a sua terra com Ló, teve a oportunidade de escolher. Ele deixou primeiro Ló escolher, e Ló escolheu as campinas, escolheu o que era de melhor. E Jó ficou com a parte deserta. Veja que nós às vezes escolhemos isso. Hoje o Senhor te dá essa oportunidade de mudar as suas tendas para debaixo do carvalho. Abrigar-se nesse isolamento, chamando à existência esse lugar profético, onde só o Espírito Santo pode te ensinar o caminho e a direção em que você deverá prosseguir. Coloque essa palavra no seu coração esta manhã
e descanse à sombra do Onipotente. Ele fará de ti uma grande nação. O Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar a sua semana. Um grande abraço. Até amanhã.